Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Antes de mais nada, meu muito obrigado pela audiência de todos vocês. Seja você que já me acompanha, seja você que me vê pela primeira vez, muito obrigado. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário, um like. Confira as configurações para que você tenha certeza que receberá todos os vídeos. Muita gente continua não recebendo, tem sido um problema essa censura, mas fazer o quê? É o mundo que nós vivemos. Bem, desnecessário seria dizer que nós estamos a dias da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. Está uma loucura. O que tem acontecido aqui são as coisas mais bizarras de uma maneira inimagináveis. Como eu falo, tenho falado nos vídeos, né? 1000 lances aconteceriam até o dia das eleições e tu não saberia definir o que era baixaria conforme o dia da eleição se aproximasse. Mas vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás, mais precisamente no ano 2008. Foi entre a disputa presidencial entre Barack Hussein Obama e Hillary Clinton. É, ela mesma. Enfim, nessa disputa eles foram para um debate presidencial. E eu assisti com meu filho, na época ele era muito criança, o debate. E de repente ele vira para mim e fala assim: pai, por que ela mente tanto? Pessoal, foi um choque para mim. Falei, uau! Eu olhei para ele, nos olhinhos dele de inocência da época. Hoje não tem mais nada de inocência, hoje ele é um homem, né? Sem saber o que dizer, eu simplesmente me limitei e disse: eu não sei. E esse texto que eu vou ler para vocês agora, ele veio assim, não fez um download. Eu não me lembro de ter tido assim uma experiência com tanta informação que nem foi esse texto. Inteirinho ele veio na minha cabeça, tá? Eu vou ler para vocês na íntegra e vocês vão se posicionar. Se eu me candidatasse a presidente dos Estados Unidos. Vamos à matéria. Com certeza vocês imaginaram que deveria ser um plano de governo, mas não é não. Vamos lá. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, com certeza estaria preocupado com o legado que poderia deixar para gerações por vir. Como a história iria falar de mim? Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, estaria muito confuso de confiar nas grandes empresas de opinião pública, uma vez que a disparidade de percentual é tremenda. Qual empresa está certa se todas elas se apresentam como as mais confiáveis? Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso se o eleitor saberia preencher bem os votos. Afinal, muitos falaram que o problema de contagem na Flórida em 2000 foi que o campo era muito pequeno. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso do eleitor dizer que não saberia preencher o voto por ser muito pequeno, quando milhões jogam nas 52 semanas do ano em loteria, preenchendo um campo muito menor. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso com o sistema de contagem de voto, mas acho que isso não seria problema, pois o país, jogando como joga em loteria, consegue dar um resultado preciso em horas, pagando milhões de dólares. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso de ir para um debate, falar alguns dados econômicos ou sobre o meu oponente e depois saber que os dados estão errados. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso de saber que essa mesma equipe que me forneceu os dados errados para o debate poderia me acompanhar no governo e traçar o futuro de uma nação. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso de ver o candidato oponente me atacar mentindo e depois aparecer o porta-voz dele dizendo que ele não mentiu, apenas jogou lama. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso de entender a diferença entre mentir descaradamente ou não falar a verdade. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso de explicar ao meu filho Ricky, na época de quase 10 anos, que é americano nato, por que os candidatos falam tanto mal um do outro, como ele me perguntou nessa semana e tive dificuldade de explicar. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria confuso de saber se o meu filho e os jovens desse país terão o mundialmente cobiçado sonho americano, American Dream. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, a cada decisão que tomasse, antes de mais nada,
iria considerar os jovens que morrem na guerra, os que voltam mutilados, as viúvas e os órfãos cujos maridos e pais morreram por esse grande país. Se eu me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado se em anos iria destruir o que foi construído em 200 anos. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado de não montar uma equipe com profundo conhecimento de economia e de guerra. Eles deveriam estar escondidos em algum lugar, né? Pois eles só aparecem depois das crises. Nunca vi tantos entendidos. São tão entendidos que a divergência entre eles é bruta. Também ficaria confuso. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado de me afastar do alto padrão religioso que foi criado pelo Mayflower Compact, que é considerado o primeiro documento escrito pelos Pilgrims que atravessaram o Atlântico para praticar o cristianismo com liberdade, estabelecendo o nome de Deus, seu padrão, seu reino, que fez desse país uma grande nação. E por decisões tomadas 3 ou 4 décadas, pessoal, atrás, se afastaram desse acordo com Deus, conforme diz a história. Se eu me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado de ver o candidato oponente, entre outros políticos, só falar dos sonhos dos colonizadores, os chamados Founding Fathers, mas não dos compromissos e promessas que eles fizeram a Deus para que os Estados Unidos fosse uma nação íntegra e próspera. Se eu me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado de não conseguir convencer os mais radicais que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado do Pledge of Allegiance, que é um juramento de lealdade ao país que é feito da frente da bandeira americana, não ter tanto efeito que nem tem para mim. Nesse juramento se fala One Nation under God Indivisible, uma nação sob Deus e indivisível. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado se United we stand, junto estamos, ou Divided we stand, divididos estamos. Se eu me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ia começar essa semana preocupado, porque antes de ver um país unido, antes do resultado sair, já está dividido. Está cada vez mais difícil, pessoal, de falar de Estados Unidos. Se me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado de saber se meu oponente fosse afrodescendente e saber que muitos afrodescendentes não acreditam que o país está preparado para um presidente afrodescendente. Mas quem sou eu de dizer que essa opinião é certa quando as grandes empresas de opinião públicas estão aí? Se eu me candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ficaria preocupado de saber que existe uma minoria radical com um compromisso exemplar, a tal ponto de mudar os padrões morais da sociedade, porque a maioria não quer sair da zona de conforto e às vezes até mesmo não votando contra essas mudanças. Pessoal, parece que não envelheceu esse texto, né? Como eu não vou me candidatar, eu vou continuar empresariando nesse país maravilhoso, nessa grande nação que ainda acredito poderosamente, escrevendo meus artigos sobre os Estados Unidos. Continuarei determinado nesse país, continuarei a sonhar e ninguém irá tirar de mim esse sonho e essa visão que Deus colocou no meu coração. Não se turbe o vosso coração, saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus de esperança enche a tua vida, a tua casa de paz e graça, e Deus te abençoe e Deus te guarde. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Continuemos orando pelos Estados Unidos, continuemos orando pelo Brasil e por Israel. Até a próxima.